Bem, eu sou o pastor Ricardo Ribeiro e este é o treinamento de batalha espiritual no casamento. Quero ler um texto da palavra de Deus com você, que está no segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 1, que diz o seguinte: Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Este era um homem heróico, valoroso, porém leproso. A história de Naamã é uma história muito conhecida por praticamente todos os cristãos. Naamã, ele era um general extremamente respeitado no exército da Síria. Um homem que ele tinha algumas qualidades que fazia ele ser extremamente conhecido, aplaudido, não apenas pela multidão, mas ele era aplaudido pelos magistrados e até pelo próprio rei. Mas esse texto diz que, apesar dele ser um homem grande diante do Senhor, um homem de respeito, um homem que deu livramento à sua nação, um herói valoroso, o texto diz que ele era um homem leproso. Fala a história bíblica que Naamã, ele com essa lepra, uma certa vez ele chegou em casa e a mulher dele disse para ele o seguinte: Naamã, a nossa empregada, na verdade era uma escrava que havia sido trazida de Samaria, do povo de Deus, e a mulher de Naamã disse: a nossa empregada, ela disse que lá na terra dela existe um profeta chamado Eliseu. E quando esse profeta ora, ele cura doenças. Por que você não vai lá e busque essa cura? E diz a palavra do Senhor que Naamã foi, bateu na porta da casa do profeta. Quem atendeu foi o auxiliar do profeta, um moço chamado Geazi. E esse auxiliar do profeta, ele disse a ordem do profeta, que foi a seguinte: Naamã, mergulhe 7 vezes no rio Jordão. Era um rio sujo, um rio imundo que existia, praticamente um rio de lixo. Mergulhe 7 vezes no Jordão e você será curado da lepra. Naamã ficou muito indignado e ele até comentou com os seus oficiais: poxa, tanto rio bom que tem na nossa terra, Abana e Fafá, rios de águas cristalinas, por que ele mandou mergulhar certamente no Jordão? Talvez ele esteja querendo me envergonhar, criar alguma situação para me humilhar. E um dos oficiais de Naamã olhou para ele e falou assim: meu senhor, se ele tivesse pedido alguma coisa muito difícil para você fazer, o senhor faria para ser curado dessa lepra. E ele só pediu para você mergulhar e se lavar, que você seria limpo. Então, diz a palavra de Deus que Naamã foi até aquele rio, mergulhou 7 vezes, foi curado de sua lepra. Esse texto, ele mexe muito comigo, porque é um texto que fala sobre um marido, ele fala sobre família. A história de um homem que não é diferente de muitos e muitos homens que nós encontramos no dia a dia. Homens que, como Naamã, são famosos, são de respeito, são homens que têm um bom emprego. Naamã, ele era um general, ele era um vencedor aplaudido pelo rei, ele era um homem que alcançava livramento para o seu povo. E tem homens que são assim. Talvez sejam empresários, sejam políticos, ou sejam pastores, apóstolos, líderes religiosos, gente que tem patentes e tem medalhas, conquistas. Naamã certamente podia dizer para sua esposa o seguinte: poxa, na rua tanta gente me aplaude, tanta gente me respeita. Assim, muitas vezes nós, homens cristãos, chegamos em casa e dizemos para nossa esposa, para os nossos filhos: eu sou bem sucedido, eu ganhei uma promoção no trabalho, eu sou vice-presidente da igreja, eu sou um diácono, eu sou pastor, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas apesar de todas essas patentes que Naamã tinha do lado de fora da sua casa, dentro de casa ele não era nada mais do que um leproso. Esse texto é muito forte porque ele diz: Naamã, capitão do exército do rei da Síria, um homem de grande valor diante do seu senhor, de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era um homem herói e valoroso, porém leproso. Essas duas últimas palavras, elas mudam todo o contexto. Era um homem famoso, porém leproso. Era um homem com medalhas, porém leproso. Era um homem com títulos ministeriais, porém leproso. Era um homem empresário, empreendedor, inteligente, respeitado, bonito, não sei o que ele era, mas era leproso.
E a lepra era uma maldição terrível, porque quando Naamã saía para as suas batalhas, ele vestia aquela farda cheia de medalhas, cheia de honrarias. E muitas pessoas, na verdade, a maioria das pessoas, jamais imaginaram que ele tinha lepra. Se soubessem que ele tinha lepra, ninguém ia ficar perto dele. Se soubessem que ele tinha lepra, ele não ia trabalhar como um dos oficiais do rei. A lepra de Naamã estava escondida e só sabia da sua lepra quem morava com ele. Eu fico tentando imaginar Naamã chegando em casa depois de um dia de vitórias, depois de saquear o exército inimigo, depois de matar os valentes inimigos. Naamã chegava em casa com as suas medalhas, mas ele precisava se despir, trocar de roupa. E quando Naamã tirava a sua roupa, a sua mulher olhava e via lepra. O seu filho, a sua filha olhavam para ele e viam lepra. A sua empregada, os mordomos da sua casa olhavam e viam lepra. A verdade era exposta aos íntimos. E aí a filha de Naamã corria na direção dele dizendo: pai, eu vou sentar no teu colo. E não, minha filha, não encoste em mim porque eu sou leproso. Quantos homens leprosos existem no meio de nós? Não estou dizendo da lepra do corpo ou de uma hanseníase, de um problema físico. Isso pode acontecer. Mas estou falando das lepras emocionais. A lepra da grosseria, da violência. A lepra da miséria, a lepra do mau comportamento, a lepra do desequilíbrio emocional, a lepra do sistema ditatorial, a lepra de um pai que não é pai, de um marido que não é marido, de um homem que não é homem. Só Deus sabe quantas lepras estão escondidas na vida dos maridos e dos homens dentro das casas. A história de Naamã era uma história triste, uma história terrível, porque dentro de casa ele era apenas um leproso. A mulher olhava para ele e via lepra. Só que não começou assim. Aliás, a palavra Naamã, ela tem um significado extraordinário. A palavra Naamã significa amável. E nós que conhecemos bem a Bíblia, sabemos que todos os nomes da Bíblia têm um significado espiritual. A começar pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que significa Yeshua, Salvador. Naamã significa amável, porque Naamã certamente era um homem amável. Pelo menos antes de se casar. Eu fico imaginando isso. Eu viajo, literalmente. Eu imagino Naamã na faculdade e as meninas da faculdade olhando aquele jovem Naamã dizendo assim: meu Deus, como ele é amável. Ele é tão doce, ele é tão carinhoso, ele é tão educado, ele é tão gentil. E dentre todas aquelas meninas, uma delas ficava sentada na cadeirinha de longe, olhando, dizendo assim: ah, como seria bom se eu pudesse ser vista, ser percebida pelo Naamã. Ele é tão amável. Até que um dia, aquela moça se encontra com ele, e eles batem um papo, eles começam a sair, eles vão no cinema e tomam um sorvete. É aquele momento extremamente romântico, se transforma em um namoro, em um noivado, em um casamento. Porque todo casamento começa com sentimento bom. Todo casamento começa com motivação, com alegria, com amor. Naamã não era leproso quando se casou. Que mulher seria ousada de casar com um leproso? Naamã, ele era um bom homem, um homem de referências boas. Alguém que valia a pena estar junto, mas em algum momento do casamento, a lepra pegou aquele homem. Se nós estamos falando de lepras de comportamento, tantas coisas, tantas sujeiras, se nós estamos falando disso, você que é marido, saiba que essa lepra que você carrega no seu comportamento, no seu jeito, ela chegou em algum momento. Você já foi melhor. Mas você deixou essa lepra pegar e se espalhar pela sua vida. E agora ela está contaminando seus filhos, está contaminando a sua casa, contaminando a sua esposa. E você que é esposa, que está assistindo esse vídeo, lembre-se que esse homem que talvez você diga: Deus, você prepara e leva ele. Não aguento mais esse homem. Esse homem que muitas vezes você olha para ele e parece que você está olhando para o próprio diabo. Lembra? Em algum momento você já amou muito esse homem. Mas a lepra se apoderou dele. E aí acontece algo extraordinário. Uma certa vez, aquele homem chega em casa
E a mulher, ela com muita sabedoria diz para ele procurar ajuda. Porque tem mulher que não sabe falar com o marido, né? Tem mulher que ela quer dizer para o marido, procure ajuda, mas ela diz da maneira errada. Ela diz, você é um grosso, você é um ignorante, você é um cavalo. A maneira que ela tem de dizer para ele que ele não está indo bem é uma maneira tão leprosa quanto o comportamento dele. Aquela mulher de Naamã, ela foi muito sábia. E ela falou, imagino eu que as palavras devem ter sido mais ou menos desse tipo assim. Amor, por que você não tira umas férias? Fiquei sabendo que lá em Samaria tem um lugarzinho que você pode visitar. Aproveita, tem um profeta lá que ele vai fazer uma oração para tirar esses probleminha teu. Não é uma coisa que está me incomodando muito, não. Mas quem sabe você não passa lá. Eu não sei como ela falou. Eu sei que a maneira que ela falou convenceu aquele homem a conversar com o rei, a tirar umas férias, a providenciar recurso, a fazer uma viagem. Então Naamã, ele começou a buscar a cura dele. A coisa mais linda é quando uma mulher consegue influenciar o marido a querer buscar uma cura legítima. A Bíblia fala sobre isso. A mulher sábia edifica o seu lar. Então, aquele marido Naamã foi até o profeta e certamente Deus falou com o profeta lá de dentro assim, não vai não atende a porta não, porque tem lepra lá te esperando. E profeta fica longe da lepra, né? E como Eliseu era um profeta, ele sabia que Geazi já tinha lepra espiritual no coração dele, leproso com leproso se entende, ele mandou Geazi atendeu a porta, e naquele momento que Geazi atendeu a porta, o Naamã revelou a lepra qual era. A lepra de Naamã era orgulho, era arrogância, era vaidade. Ele queria que o profeta tivesse chegado lá e dito, pois não, nobre Naamã, pois não, nobre pastor, nobre líder, nobre empresário, prefeito, né? Queria que o profeta reverenciasse os títulos dele. Tem muita gente que chega na igreja achando que o pastor tem que reverenciar seus títulos. Diante de Deus nós não somos nada, nós não somos ninguém. Então o profeta de longe nem se levantou, falou, mandou recado. Olha, o teu problema é orgulho. E sabe como é que mata esse orgulho? Mergulha no rio mais sujo que tem. Tem que haver quebrantamento, tem que haver entrega. E Naamã, ele foi confrontado, ele passou aquela luta, mas enfim, ele aceitou o confronto. E no momento em que nós aceitamos o confronto e fazemos o que Deus manda, o milagre acontece. Naamã mergulhou 7 vezes no Jordão. Possivelmente, antes de mergulhar, ele deve ter tirado a farda, deve ter tirado a roupa. E ele mostrou, com certeza, para aquela comitiva de soldados que caminhavam com ele, ele mostrou a sua lepra. Todo mundo viu. E aquele monte de soldado deve ter falado, meu Deus, o nosso senhor Naamã, ele é um leproso. Às vezes é tão difícil para nós deixarmos as pessoas descobrirem quem nós somos de verdade. Principalmente para nós homens que somos tão vaidosos, machões, né? Mas Naamã mostrou a lepra dele, ele se quebrantou. É a mesma coisa quando o pastor está fazendo um apelo na igreja, o marido ele fica lá caladão, ele diz, não vou na frente não, senão todo mundo vai saber o que eu estou pensando. Mas Naamã foi lá e mostrou a lepra dele, para todo mundo ver. Sabe por que ele mostrou? Porque ele sabia que 10 minutos depois, 15 minutos depois, ele estaria totalmente curado, lavado, transformado. Então a vergonha não é nada diante da dupla honra. Ele mergulhou e foi curado. Deixou uma oferta para o profeta recusou a oferta e ele voltou para sua casa. E a imaginação que eu tenho é uma das mais lindas imagens que me passa pela mente. Naamã voltando no seu cavalo, a mulher na porta de casa com o filho, com a filha, com a empregada, e Naamã vem de longe com um sorriso lindo, e a mulher e os filhos dizendo, será que ele está curado? Será que valeu a pena? Será que adiantou? Será que ele está transformado? E Naamã pula do cavalo e ele dá o maior abraço na sua esposa, nos seus filhos. E ele diz, eu sou curado, eu sou transformado. É possível, seja qual for a sua lepra, marido. Se você passar pelo processo com Deus, Deus fazer uma grande transformação. Seja qual for o pecado que você está escondendo,
pecados sexuais, pecado de adultério, pecados de comportamento, pecado de mentira, de roubo. Seja qual for o seu pecado, apresente ele para o Senhor e diga: Senhor, me limpa dessa maldição, me limpa dessa lepra. Eu quero ser curado, eu quero ter um bom relacionamento com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos. Eu não quero ser uma farsa, conhecido pelas multidões como um grande vencedor, mas dentro de casa eu não ser nada. Amém? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Deus te abençoe. Tchau, tchau.